Ana Cristina Figueiredo, amiga minha há muitos anos, desde a adolescência, e professora do Instituto de Psiquiatria, com quem eu trabalhamos juntos, eu fazendo lá apresentação de pacientes já há mais de 20 anos, trabalhando com psicóticos, temos essa parceria, e ela também é professora da UFRJ e da UERJ. E Paulo Quiné, todo mundo deve ser meu irmão, mas é meu primo, nós dois somos dois psicanalistas, e ele é psicanalista e psiquiatra da Sociedade do Rio de Janeiro, psicanalista do Rio de Janeiro. Então, vamos começar aí o nosso bate-papo. Passo primeiro a palavra, ladies first, para Ana Cristina Figueiredo. Obrigada, Quiné. Eu já sou figurinha fácil nos debates das suas peças, que eu sempre é com prazer que eu venho e, enfim, vou começar a falar um pouco, ainda estou dentro da peça, Eu não conhecia a história da Hilda, eu conheci a partir da sua peça e é uma história realmente fantástica, a história dela, o personagem, E ela realmente é uma mulher à frente de seu tempo, assim, que é muito impressionante, a questão da bissexualidade, a questão de como que ela vai enfrentar a maternidade e ser uma poeta e as guerras toda essa efervescência da história dela, muito impressionante, muito bonita. E eu fiquei assim muito, digamos assim, tensa, porque Freud, em 1933, já tinha um câncer avançado de maxilar. E ele, inclusive, quando ele faz as conferências de 1933, ele não as profere, ele só escreve, não pode mais falar em público. Então eu fiquei imaginando um Freud bastante combalido, com dificuldade de falar, É claro que na psicanálise ele escutava muito, e as intervenções eram muito precisas, muito pontuais, mas era um Freud bastante combalido já em 1933, quando Hilda o encontra, o procura e o encontra. Não está saindo o som? Rodrigo, alguém da produção está me ouvindo? O inconsciente está aparecendo ali. Mas está atrapalhando, Riquelson? Parou? Alguém da produção pode, ou alguém do teatro pode ver se tem algumas pessoas falando ali fora, não sei, ou se é da própria rua. Não, ali não é a rua, não sei. Por favor. Tá bom, obrigado. Bom, então a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, um Freud combalido, com câncer de maxilar, já não podendo mais falar em público, ascensão do nazismo, insidiosa, sinistra, Hitler, um austríaco, quer dizer, a Áustria foi logo muito cedo tomada por essa ascensão do nazismo, e Freud se recusando a sair de Viena, só sai em 1938 mesmo, quando Napoleão Bonaparte insiste, e ele já acho que está saindo para morrer. Ele sabe que ele já está saindo para talvez poder escolher, que é uma coisa muito forte no Freud, poder escolher o modo de morrer. Quando ele fala em 1920, para além do princípio do prazer, que o organismo vai escolher o seu modo próprio de morrer. Como que você, acho que cabe a cada um também, até onde é possível, tomar uma decisão sobre a sua própria morte até onde é possível. Você está no avião, o avião explode, não há decisão a tomar. Mas Freud é muito claro com isso. Em 1933 já estava muito doente. E ele, só em 1938 que ele sai de Viena, assim, meio à força, não tinha outro jeito, e ele sabe que ele está morrendo, e ele escolhe a morte dele, uma eutanásia, um suicídio, consentido ali, uma morte consentida, quando ele pede para tomar as injeções de morfina, para o médico dele, o Max Schur. Então, isso me afligiu muito. 33, a gente já sabe o que vai acontecer. E a peça começa justamente ela falando da chegada dele em Londres em 38, Então,
ela já ouvindo a notícia da morte com o deflagrar da guerra em 39. Então Hilda atravessou esse final de Freud, e você mesmo coloca no texto da peça que ela diz, ele escolheu a sua própria morte, né? Então tem essa coisa que eu acho muito forte, né, desse momento aí da gente ter uma notícia de uma análise de Freud nesse momento da vida dele. E acho que são duas coisas que eu queria marcar. Essa, né, do lado do Freud, seria isso. E o que me chamou a atenção é que o que né, traz mesmo, né, no personagem Freud e nessas cenas da análise de Hilda é a análise de uma filha, né? É o sonho infantil, é a análise de uma filha. Uma filha, o primeiro amor à mãe, como é que é o pai. Ela fala do irmão, todos os outros homens e todos os outros amores, e as mulheres também, são os sucedâneos e os substitutos desse amor ao irmão. Lacan vai dizer que não se faz análise de um pai, só se faz análise de um filho, mas foi o infantil que emergiu ali, né? E eu fiquei perguntando como seria a análise da mulher, Hilda. É uma coisa para a gente pensar, porque que né, traz para nós a história de uma mulher à frente de seu tempo, com muitas coisas ali, né? E a análise vai ali até onde o infantil permite, né? Até onde a fantasia infantil permite. E eu fiquei assim me perguntando se a gente teria um Hilda 2, o que seria a análise da mulher Hilda, né? O feminino, todas as questões, inclusive indo além do feminino, indo à maternidade, né? Que é onde há uma realização, de alguma maneira, uma realização fálica da mulher ao ser mãe, né? No caso, ela era mãe de uma menina com esse nome singular, que tem o nome do primeiro amor sexual, né, dela, né, que é a Frances, né? E eu fiquei assim querendo o capítulo 2. Assim, além do infantil de Hilda, né, o que viria aí da Hilda mulher, e para a gente poder pensar um pouco. Em princípio seriam essas duas coisas. A gente pode retomar a conversa. Obrigado, Ana. Muito interessante. Isso é uma proposta, né? House of Hilda, não é House of Cards, é um errado. Mas muito legal. Passo a palavra para o meu primo, querido amigo Paulo Quiné. Bom, é interessante nessa situação de debate, né? É porque na realidade muitas vezes não existe o debate, existe uma certa complementariedade. Já que eu queria pegar a coisa por um outro enfoque, né? Mas primeiro eu queria agradecer a oportunidade de colaborar com essa ideia de levar, através do teatro, de um processo de encenação, a psicanálise a um público maior. Acho que é uma coisa bastante interessante e, até, apesar de já ter algum tempo, inovadora. Mas o caso da Hilda é um caso clínico. E como um caso clínico, eu pensei em abordar clinicamente, né? Pensando um pouquinho, quer dizer, sobre a clínica, o exercício da própria clínica. Na realidade, falar sobre um pouco da prática da clínica. Até me questionando se na realidade a gente pode chamar de prática da clínica, ou se a gente deve pluralizar, colocar como práticas. Práticas porque na realidade cada terapeuta, cada um, ele é sempre único. Ele não pode ser igual aos outros. Se ele não consegue adquirir essa identidade, acho que Lacan usaria o termo estilo, né? Ele nunca será autêntico. E na sua inautenticidade, ele não será capaz de ter um encontro verdadeiro. Será sempre um certo processo imitativo. Dentro desse viés, me fez lembrar algumas questões, como, por exemplo, a questão da teoria.
a teoria tem que ser vista com muito cuidado, porque se ela ao mesmo tempo serve como um suporte, ela pode servir como um sistema de aprisionamento. Eu nunca me esqueço da Faculdade de Medicina, em que tinha um professor que sistematicamente repetia, né, que a clínica é soberana. E o outro, que era o chefe do Departamento de Técnica Cirúrgica, que ele nos dizia, sempre que para uma mesma cirurgia, se mais de uma técnica, é porque nenhuma delas é a boa. O dia que a boa surgir, as outras desaparecem. Espero que a gente possa olhar por esse enfoque para o ser humano e para as nossas escolas de psicanálise. Porque são várias. Se são várias, não existe a boa. O que eu acho ótimo, porque eu não vejo nenhuma teoria capaz de englobar o ser humano como um todo. Ele sempre transcenderá qualquer teoria que a gente queira enquadrá-lo. Daí o cuidado que devemos ter, se a gente quer ter a teoria como base, a gente não pode esquecer e deixar privilegiar que é a clínica que nos ensina. E é dela que vem toda a nossa informação. As teorias são apenas formas de olhar o mesmo fenômeno, por ângulos diferentes. Isso me lembra uma coisa, história. Uma história judaica em que uma mulher judaica, de dia com seus filhos, os filhos passando fome, ela apreensiva em alimentá-los, e aí surge uma galinha, e eles conseguem capturar a galinha e ficam satisfeitos que vão poder fazer uma canja. Mas aí a mulher observa que aquela galinha tem manchas, e como ela tem penas manchadas, ela diz, não, essa talvez não seja pura, uma galinha pura, e nós não podemos nos alimentar de alimento que seja impuro. E resolvem procurar o rabino. Batem à porta do rabino e a mulher do rabino abre a porta, os recebe, ela explica a situação, diz, meus filhos passam fome e achei essa galinha, mas ela tem manchas, eu não sei se eu posso usá-la como alimento, se ela não for pura eu não posso. Vim aqui para que o rabino possa me dizer alguma coisa. A mulher diz, aguarda um instante, pega a galinha e vai até o escritório do rabino. Entra, mostra ao marido, diz, olha, a situação é essa e essa é a galinha. O rabino olha para a galinha, olha para os livros da lei, o Torá, olha para a galinha, olha para o livro, olha para a galinha e responde à mulher, não, eles não podem consumir essa galinha é impura. A mulher dele sai da sala, deixando a porta aberta, e logo na sala contígua tem a mulher com os filhos. E ela vira para a mulher e diz, olha, ele disse que sim, vocês podem comer a galinha, fiquem à vontade. A mulher sai com os filhos satisfeitos, e quando fecha a porta, o rabino grita por ela, mulher, vem cá, não foi isso que eu falei, eu disse para ela que não se poderia comer. Por que você respondeu isso a elas? E ele diz, porque você ficou olhando o livro e a galinha e o livro. Eu li a galinha e as crianças e a fome e a galinha. E disse para ela que elas podiam comer. Então, eu acho que esse exemplo nos remete à importância de observar aquilo que se passa em cada caso. Interessante porque, na realidade, cada um de nós deve ter uma Hilda. Né? Certamente o Tuninho conheceu antes, Tuninho, desculpa, Antônio Luiz, a conheceu bem antes de mim, já a primeira vez que fez a pedra foi em 2013, e eu fui conhecê-la, fui apresentado a ela através dela essa semana. Então, certamente, mesmo que não seja só pelo tempo, tem duas Hildas, né? Claro, como cada um de vocês deve ter uma presente, do que é comum
na vida de todo ser humano, nossos encontros, né? Dentro de uma mesma família, se você perguntar aos filhos, cada um deles provavelmente vai descrever o pai de uma forma diferente, porque cada um tem o seu pai, a sua característica, né? A sua forma de relação. Então isso também vai acontecer na nossa clínica. Não só essa necessidade do analista ter essa possibilidade de independência, de conquistar a sua identidade pessoal, né? Como também o reconhecimento que haverá sempre diferença entre cada contato dele com cada paciente que seja. Nunca será o mesmo. Eu tentei pensar alguma coisa da minha Hilda. Não dá, eu tive que ver, eu li o livro, a peça, e busquei também algumas outras informações sobre a vida de Hilda. E acho que, de um ponto de vista terapêutico, ela teve imensas frustrações, por uma série de motivos que podemos até conversar. A primeira experiência dela foi como analista kleiniana, quando havia uma forte luta entre os freudianos e os kleinianos, e uma necessidade de provar a importância da relação com a figura materna. Então essa analista acabou, acho, de uma certa forma, funcionando de uma maneira extremamente traumática, porque foi uma coisa extremamente impositiva ao processo. A saída dessa analista, ela passou rapidamente por um outro, que o cara indicou a Freud. E ela foi a Freud. Com Freud, na realidade, desde o primeiro momento, do primeiro contato, ele afirma: você é poeta. Não sei se essa seria a grande questão dela, não sei. Eu acho que ela está muito mais em busca de uma identidade pessoal. Ser poeta não é uma identidade pessoal, é uma identidade secundária, que se agrega à pessoal. Poeta existem muitos, mas cada poeta vai ser poeta do seu jeito. Existem muitos analistas, cada analista vai ser analista do seu jeito. E é isso que tem que ser buscado. Você é analista enquanto está exercendo a função, mas você é uma pessoa. E eu acho que ela foi em busca disso. Quem sou eu? E acho que pela própria circunstância do momento de vida de Freud, e por ele também ser adepto da escola dos psicanalistas, esqueci o nome do local. Não. Oh, meu Deus, vamos lá. Da escola de Viena, vamos botar assim, era bem escola de Viena, que se opunham e que tinham toda uma visão falocêntrica. Isso dificultou o trabalho dele com Hilda. Bem como a própria questão da relação dele com a sua filha Ana, que era a última das suas filhas, e que ele, uma época, resolveu analisar, e quando percebeu que estava caminhando para um desfecho dela assumir um caráter homossexual dela, ele recuou e a estimulou a sublimar toda a libido dela através da área científica. Então, mexer com isso para ele, naquele próprio momento, seria extremamente difícil. Acho que ficou muito mais fácil para ele, a cena que ele encontrou, foi reforçar essa identidade secundária dela de poetisa, que era por onde ela poderia se afirmar e adquirir alguma autoestima. Posteriormente, quando morre Freud, ela fica desamparada, quer dizer, ela tinha, Bia, que já apoiava há muitos anos, ela tem muitas figuras fortes na vida dela. Primeiro foi o irmão, em que ela descrevia como muito maior do que ela e forte. Depois teve o seu primeiro namorado,
Pound, que era um escritor, e que quando ela vai para a Inglaterra é quem a oferece a identidade na sociedade como poetisa, apresentando a várias pessoas do meio da intelectualidade, dando apoio a isso. Posteriormente foi Breer, nessa relação homossexual que se acompanhou ao longo de praticamente a vida toda. E quando Freud morre, pouco depois, há uma ruptura em que Breer se afasta e ela se sente mais sozinha e chega a ter uma depressão grave, é internada, e a partir dessa internação ela conhece o outro terapeuta, que era um analista existencial, envolvido com a teoria junguiana, e que dá a ela então uma outra saída, que era uma saída mágica, uma saída mística, mágica, com a qual ela vai se identificar e passa a ter toda uma série de poemas que ela escreve voltadas para essa mitologia germânica e oriental das deusas. Então ela sempre foi buscando identidades substitutas e idealizadas, aquilo que eu acho que faltou na base dela. Eu acho que isso é um dado assim importante quando a gente avalia a clínica, para a gente não tomar cuidado de oferecer aos nossos clientes determinadas saídas que muitas vezes são mais fáceis. Porque simplesmente, quer dizer, fazer análise realmente não é fácil. Frequentar o analista, sim. Tem muita gente frequentando o analista, mas poucas fazendo análise. Na minha clínica, inclusive, não estou falando isso dos outros, não, é porque é difícil. Eu queria só fazer esses comentários iniciais e depois a gente pode conversar sobre mais alguma coisa. Obrigado. Obrigado, Paulo. Deu uma visão bastante ampla da vida da Hilda, né, quer dizer, também de uma forma bastante resumida, porque ela teve uma vida, né, bastante complexa e, na verdade, essa peça, né, até a gente comentou ali, antes do Paulo subir, é apenas um recorte, né, do período em que ela relata da análise dela com Freud em 1983. Quando ele, né, ou seja, no final da peça, ela diz até o outono que vem, né, eu volto no outono que vem. É num momento de uma tensão horrível, que eles não, o Freud nem sabe, como a Ana Cristina falou, que ele está com câncer e tudo, se eles vão se rever, né? Mas ela volta, tem mais alguns meses de análise, e ela, na verdade, ela vai ficar se tratando a vida inteira, né? E a sensibilidade, né, da estrutura psicótica dela, né, que eu não quis acentuar também, né, mas colocamos mais o porquê. Porque, na verdade, o que eu acho interessante é que quando a gente vai tratar também uma pessoa, claro que a gente tem as nossas referências diagnósticas, mas cada um é cada um. Então, por exemplo, quando o Freud diz numa determinada hora, não, mas o seu inconsciente estava sendo projetado na realidade, no episódio alucinatório. E ela diz para mim, foi uma experiência criativa. Eu acho muito bonito a gente pensar, em vez de, né, com nossos diagnósticos, de patologizarmos, né, pensar nas produções criativas do sujeito, não importa se é neurótico, psicótico, histérico, obsessivo, né, sei lá o quê, né, e que, na verdade, essa peça é baseada no relato dela. Então esse é o Freud dela também, não é? Que a gente está acostumado a ler os casos clínicos do Freud escritos pelo Freud. Esse é escrito pela paciente, né? E achei muito legal isso que você chamou a atenção, e você também, mas você sabe que no relato dela não aparece a questão dela feminina. É como se a questão da praia e a questão da bissexualidade está com... O que me dá a entender, pelo que eu li, também não tem muita coisa, porque ela não fala muito, que ela tinha mais uma coisa mais amorosa, da demanda de amor com as mulheres, e tinha algo talvez mais sexualizado e idealizado com os homens, com quem ela teve
também vários casos durante a vida dele, inclusive junto já. Nem passei a palavra para o público, bom, então eu vou resumir. Então, realmente, isso é um recorte, é muito importante isso que o Paulo está dizendo, porque, né, por um lado, ela tem uma história extensíssima que eu aconselho vocês irem atrás para conhecer, porque eu acho que é mais um caso clínico de Freud que é muito interessante, né? E a sensibilidade psicótica dela faz ela dizer, como tem um trecho muito rápido na peça que ela diz assim: o naufrágio do Lusitânia, o Titanic anterior ao Titanic, provocou o meu aborto. Então ela era muito ligada, como ela mais tarde também, só a título de informação, ela começou a ouvir bombas no jardim e ouviu Estados explodindo na Terceira Guerra Mundial, né? Então tem algo assim, e depois ela acabou quase que sendo internada a vida inteira numa espécie de auxiliar psiquiátrico dentro de uma espécie de hospital, né, que foi o recurso que ela arrumou. Mas o que eu queria salientar, assim, na peça, que eu vou passar a palavra para vocês, ver o que vocês acham, é assim que a questão que ela trouxe foi para que é muito forte para uma artista, é que ela não conseguia escrever, né? E que ela considerava aquilo, quer dizer, para ela estar com a Brian, ela estava com a Brian e o Macpherson. O Macpherson, que era o cara, eles estavam vivendo um casamento a 3 naquela época. E o Macpherson era um cineasta, até fizeram um filme juntos e tal. É que não era uma questão para ela. O que era a questão, assim, gente, eu sou um artista e eu não consigo fazer mais nada. Então, quer dizer, ela, o interesse dela, não sei se queria mais coisas mais questões relativas ao pai, questão mais sexual, ela não diz. Nem nas cartas aparece como uma questão de análise, né? Mas é muito legal você ter sublinhado isso. Como também cada um vem com uma questão, nem sempre é uma questão Freud, a sexualidade, sei o quê. Não, no caso dela, não era a questão. Era a questão, né, do bloqueio literário. Bom, gente, quem gostaria de falar? Noni Geiger. Muito obrigado por estar aqui, minha querida designer. Oi, eu gostaria de dizer o seguinte: bom, eu não sou psicanalista. Para começar, mas eu gostaria de fazer um elogio a uma estratégia da encenação, que é a sequência de imagens projetadas, né, nessa tela. É muito interessante porque elas não redundam, mas elas levam a gente para esse estado, que é um estado, eu não diria nem psicótico, porque eu não sei se eu sou mais psicótica do que ela, de não a ver como psicótica, tá? O que eu vejo nela, pelo menos através da peça, é uma capacidade criativa que não está sendo exercida. Então, é o que eu vejo, não sei se a psicose é isso, não mas nós quisemos justamente salientar o aspecto da produção e da criatividade. Exatamente, né, ela tem dos produtos mentais. Exatamente, as imagens que ela vê projetadas, né, o elmo, etc, aquilo, quando ela fala na peça, eu consigo ver o que ela está falando, ela me conduz, né, o discurso da peça me conduz a essa visualização que se soma a outras visualizações, essas projetadas na tela, que não são redundantes, porque uma estratégia simplória, entre aspas, seria projetar na tela aquilo que ela está descrevendo. Mas não é isso que a estratégia, estou elogiando a estratégia da relação narrativa entre o discurso verbal e o discurso imagético, que eu acho que é uma coisa importantíssima, sobretudo numa estratégia de cenário tão despojada, onde o que realmente é importante são a contraluz da figura do Freud, que quanto mais contraluz, mais Freud é,
né? Menos Quiné e mais Freud, né? E esse repertório imagético no fundo que é impressionante, aquele cardume, aquele ciclone de cardume, aquilo é incrível, e aquelas águas marinhas, porque só depois ela vai falar, as medusas, só depois ela vai falar daquela cápsula e aí você já viu e você entendeu. Super parabéns, eu só queria elogiar a peça, muito linda, porque ela consegue ser ao mesmo tempo didática, no certo sentido, né? Mas sem perder a poesia. Tá? Muito bom. Só estou aqui para elogiar. Tá? Peraí, Anabela Gaga. Não, ela tem que falar no microfone, desculpe. Não dá para ouvir, tá gravando, por favor. Eu acho que, quer dizer, tá bem, foi minha filha que falou, mas eu fiquei muito orgulhosa. Porque olha a observação dela em relação exatamente a isso ser uma peça que nós viemos ver. E a poética dessa relação da sombra ali, que é mais Freud, menos Quiné, todas essas coisas que ela observou, e nada é clichê. É exatamente o oposto do que é o clichê, que a gente chama de clichê também, arte. Alguma coisa que seria óbvio na imagem, na relação. Não, é uma relação de abstração absoluta, né? E nada decorativa. Ela é toda, aparece nas horas certas. Aquele cardume ali, eu acho que eu queria ter essa cena na minha casa, para poder ficar pensando nas minhas coisas. Mas o que eu quero é... Como é que é? Gênero e grau? Não, como é que se diz? Inteiramente... Concorda? Não quis vir depois da Noni. Eu só queria dizer que é exatamente o anti-clichê, que é importantíssimo para se apresentar uma relação assim tão íntima e ao mesmo tempo tão complicada, né? Tudo bem. Depois quero ouvir a Maria Rode, viu, minha querida amiga e psicanalista. Eu queria fazer uma pergunta, em breve. Para a criatividade do psicanalista, aí é para os três, né? É mais fácil ou mais difícil ter um paciente muito criativo? É mais fácil ou mais difícil para nós psicanalistas termos um paciente muito criativo. Ana Maria, aqui, por favor. Zé Durval também podia dar uma palavrinha, né, Zé? Eu até imagino que seja mais fácil um paciente mais criativo. Mas, de qualquer maneira, eu queria comentar sobre esse trabalho que eu vim fazendo, belíssimas peças sobre a psicanálise, esse estilo de transmissão da psicanálise que você propõe. É realmente uma novidade, é uma coisa muito bem-vinda. Eu vou sair daqui, vou pegar o livro da Hilda, que eu não tinha lido. Uma coisa que, enfim, realmente interessa as pessoas em relação à psicanálise, que eu acho muito bom. Sobre a fala da Ana Cristina, eu também fiquei pensando nesse momento em que o Freud estava doente, né, com câncer de boca, e naquele tempo o tratamento devia ser muito primitivo, porque eu li que a prótese que ele tinha era de madeira. Então, imaginando que sofrimento horroroso que não devia ser aquilo, e como ele continuou criativo, né? Como é que até no final da vida dele, 38, estava escrevendo coisas belíssimas, né? Como Moisés e o esboço da psicanálise, enfim. E achei a peça muito linda, realmente a encenação está muito bonita, os atores maravilhosos, aquela coisa do fundo também muito bonita. E eu acho que, enfim, você valorizou a criatividade, esse aspecto, porque está no livro, mas também porque é a sua proposta, né? Valorizar a relação entre a psicanálise e a arte. Isso. E inconsciente e a arte, que eu acho muito importante. Então, meus parabéns, estou muito satisfeita de ter assistido a peça. Obrigado.
Bom, última palavra rápida, que já estão sendo expulsos. Não, vou passar a palavra para vocês. Alguém mais aí da plateia? Última, tá? Aí depois a gente passa para cá. Tá bom, a gente encerra. Eu queria fazer uma pergunta ao Quiné. Você que é psicanalista... O Antônio ou o Paulo? Agora temos dois no palco, né? Tá. Eu fiquei pensando no que o Paulo Quiné falou, da técnica aprisionadora. Fala mais perto do microfone, por favor. Da técnica aprisionadora. Sim. E eu fiquei pensando assim, um ator repete o mesmo texto, às vezes anos, e ele tem que criar dentro da técnica para poder transcender. Ele só vai ser um grande ator se ele emprestar algo novo àquela técnica. Ou não? Muito bom. Estou perguntando a você. Tá bom, muito legal. Bom, vamos passar aqui a palavra para os nossos convidados, depois vou dar uma palavra no final, vamos ter que ir rápido. Só digo que a dramaturgia está lá no livro, tá? Se vocês quiserem, o livro da peça de Freud, que está sendo publicado pela Giostre. Querida Ana rapidamente, acho que eu vou citar Freud, não vou citar textualmente, mas eu vou evocar Freud, digamos assim. Quer dizer, você recebe um paciente, por mais experiente que seja jornalista, e você recebe esse paciente dessa primeira vez e é como se a psicanálise estivesse sendo feita pela primeira vez, começar tudo de novo, né? Nesse sentido, é zerar o que você já sabia, portanto a técnica fica aí uma interrogação, né? Uma técnica é um instrumento que você usa, né? Mesmo que você crie em cima da técnica. Freud deu alguns apontamentos muito poucos em relação à técnica, e é como se cada paciente, é como se a psicanálise estivesse começando de novo. Então você zera isso, né? E por outro lado, com relação à criatividade, cada um vai ter um desafio novo em relação ao que vai se produzir, o que vai se criar, porque não é uma criação ex nihilo, né? Não é uma criação do nada, é o que se produz a partir do que já estava lá. Ao mesmo tempo, a última frase da peça é muito importante, né? Sempre pode haver algo de novo. É isso. Obrigado, Paulo. Respondendo a questão da criatividade, assim, eu acho que o problema não é a criatividade, é como ela é usada. Um paciente criativo, ele pode usar esse seu processo, a sua capacidade, tanto de uma forma elaborativa dos seus conflitos, como uma forma de resistência no processo. Então, não é a criatividade em si, mas a forma como ela vai aparecer, que pode ser mais facilitadora ou dificultadora do processo. Quanto à colocação dela, não saberia muito, talvez, porque na verdade eu não falei técnica, eu falei a teoria como engessando, né, não a técnica. Agora, quanto à questão da teoria, eu acho que a criatividade vem a partir do momento que você pode observar melhor a clínica sem estar tão preso, porque é ela que vai poder ajudar você a formular a própria teoria, né? Então, o processo é inverso. E na questão da técnica, eu acho que a gente tem duas coisas, tem a técnica e tem a tática, né? Dentro do seu exercício técnico, muitas vezes você percebe algo que pode ser colocado, mas taticamente não é o momento de colocar aquilo. Você acha que não seria o melhor momento de ser colocado. E você vai aguardar para o momento seguinte para poder passar aquela informação, interpretação ao seu cliente. Não sei se... Muito bom, muito obrigado. Eu vou dar a minha opinião e posição a respeito disso, né? Eu acho o seguinte, a própria associação livre, que é a única regra da psicanálise, não importa as outras técnicas, a única que Freud diz, e isso é para ser psicanalista, o psicanalizante, ele tem que adotar a regra, que é a regra de ouro da psicanálise, ela em si é criativa. E o sujeito, e é todo o dispositivo analítico para nós propiciarmos essa associação livre, para o sujeito, inclusive, descobrir aquilo que ele
já sabe, mas não sabe ou não quer saber, e que é difícil saber, e tem raiva de quem sabe. O que é o próprio do inconsciente. Você sabe, mas não quer saber, mas está ali, e ele vai aos poucos falando, e aquilo vai sendo associado, e eu acho que isso é o próprio processo criativo, né? Todo artista sabe que se ele não se deixar ir na associação livre dele no processo criativo, para ele, sem saber o que vai falar, sem saber o que vai fazer, é ali que vai surgir algo que é exatamente criativo. Então eu acho que a criatividade que importa é o sujeito estar em associação livre, e tudo que for de estratégia e tática para poder suspender os obstáculos da associação livre pode ser permitido segundo o estilo de cada analista, né, como o Paulo vinha dizendo. Porque você pode considerar a análise como uma reminiscência daquilo que você já viveu, como você pode considerar a análise uma criação a partir das suas fantasias e daquilo que você viveu. Assim como a Hilda cria, olha, a vitória é o nosso emblema do que nós criamos aqui. Então, aquilo que é uma historização que cada um faz na própria análise é também algo criativo. Quem disse que aquilo que você se lembra aconteceu daquela maneira? Entende? Mas está na sua fantasia, na sua rememoração. Então, a análise em si é um processo libertador, por ser um processo criativo, e não é à toa que nós pusemos a última sessão dela, Freud dizer, imagina, a última sessão, você ouvir, há sempre algo novo a ser descoberto. Então, não parou por aqui, você vai continuar a descobrir coisas novas sobre você. E eu diria que isso é tanto verdadeiro para o analisante, como o analista poder estar aberto ao novo que o surpreenda em relação à teoria que ele já conhece. É isso que o Paulo e a Cristina estão dizendo. O analista tem que entrar, eu sei disso, mas vamos ver o que o sujeito vai dizer e se ele pode formular a teoria, né, a partir da clínica, que é a clínica da palavra, né, e do sujeito do desejo. Eu diria que o ator é a mesma coisa. O texto é sempre o mesmo, mas nem sempre o enunciado, mas nem sempre a enunciação. E a significação está no modo como você diz. E você pode dizer de diversas maneiras, como uma enunciação, né, diferente. E aí tem que ter a verdade. Eu acho que tanto do analista quanto do artista. Então é isso.